Queridos amigos, queridos irmãos, estamos novamente nesse encontro pelo grupo União Espírita Nosso Lar, com o nosso coração cheio de saudade, mas sabemos que tudo passa, que logo estaremos todos juntos, se assim Deus nos permitir. Nessa noite, gostaria, antes de iniciar a palestra com o nosso querido irmão Aldo, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus. Sinta a sua energia dentro de cada um de nós. E sentindo Deus presente em nós, agradecemos a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Aproveitamos também a agradecer a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, aquele que rege o nosso planeta, Terra, o grande coordenador. Agradecemos a Ele a todo momento pelo seu amor, pelo seu carinho, pelo ombro amigo, sempre nos acompanhando, e agradecemos a Ele por permitir esses irmãos espirituais que sempre estão ao nosso lado, nos intuindo para o lado do bem, do amor. E assim agradecidos, mais uma vez, rogamos a Jesus a proteção a cada um de nós. Que a Tua luz, meu Mestre, possa nesse momento vir de encontro a cada um de nós. Que essa luz caia sobre o nosso corpo físico e espiritual, trazendo a paz, o aconchego, a luz. Que essa energia possa tocar o nosso coração, amenizando as nossas dores, as nossas aflições e nos trazendo muita paz, muito amor. E assim, com o nosso pensamento leve, que possamos, nesse momento, convidar o nosso irmão Aldo para trazer mais uma linda reflexão sobre o sono e sonhos. Que Jesus nos fortaleça, nos proteja e que o Aldo traga para cada um de nós uma reflexão nova para refletirmos e seguir o nosso caminho, sempre lembrando de cada reflexão que Ele nos traz. Sê conosco, Jesus, não só hoje, mas por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Um beijo a todos. Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. Hoje eu trouxe para o nosso conhecimento, na visão espírita, falar um pouquinho sobre sono e sonhos. Existem muitas crenças, superstições a respeito disso, né? A interpretação dos sonhos. Sonhei com o animal, aquela história de jogo do bicho, comprar um bilhete, sonhei com os números para jogar na Mega Sena. Então tem muita história envolvida nisso. Nós vamos fazer um levantamento baseado no que os ensinamentos que nós encontramos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e também em conhecimentos deixados aí por Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Irmãos, durante o sono, os laços que unem o nosso espírito ao corpo, eles se relaxam. E esse relaxamento, esse desprendimento parcial do nosso espírito do corpo, ele ocorre tanto num sono longo quanto num simples cochilo que você tira.
E quando eu falo assim que o nosso espírito se desprende, né, parcialmente do corpo, é o nosso complexo espírito, perispírito, junto com esse espírito. Nós futuramente faremos uma exposição sobre perispírito. Às vezes você ouve falar muito sobre perispírito, você está lendo um livro ou você está ouvindo uma palestra e não teve ainda a oportunidade de conhecer. Nós faremos isso futuramente, tá? E esse desligamento, ele é parcial, ele não é total. Se ele fosse total, nós desencarnaríamos. Os espíritos dizem que nesse desprendimento, o nosso espírito, tá? Ele permanece ligado ao nosso corpo por um fio fluídico. É como se tivesse um fiozinho prateado, digamos assim, luminoso, que ainda liga o meu espírito nesse desprendimento durante o sono até o meu corpo, certo? Irmãos, por que nós dormimos? Nós sabemos que no mundo espiritual, que nós temos, por exemplo, no filme, quem assistiu ou leu o livro Nosso Lar, nós sabemos que após algum tempo depois de desencarnar, muitos espíritos não têm mais a necessidade de dormir. Então, por que nós dormirmos no plano material? Primeiro, irmãos, para que o nosso corpo refaça as suas energias. A nossa matéria, ela não aguentaria a ação do espírito sem uma pausa. A nossa expectativa de vida, ela seria muito baixa, não é? Assim como um carro que se desgasta e é necessário a revisão, o nosso corpo material também. O sono é a revisão que a nossa matéria precisa para se refazer desse desgaste. Agora, irmãos, por mais que a gente durma, verifica que o nosso espírito, nesse desprendimento, ele continua ativo. Porque se a gente pensasse assim, ó, que no momento de dormir o meu espírito está preso sem fazer nada na minha matéria, seria uma grande inutilidade do sono para o espírito, não para o corpo, se não houvesse nenhum tipo de aproveitamento para ele. Se nós considerarmos que nós passamos, vamos falar em média, 8 horas dormindo, 8 horas é um terço do dia. Uma pessoa que vivesse 60 anos passaria 20 anos, ó, um terço, 20 anos dormindo. Ou seja, o espírito ficaria 20 anos do seu tempo sem aproveitamento algum, parado, sem fazer nada, preso. E nós sabemos que nós estamos reencarnados para aproveitar o máximo possível para evoluirmos. E nós podemos fazer isso até dormindo. E olha, irmãos, no estado desse desprendimento durante o sono, o espírito dispõe de mais faculdades do que quando ele está acordado. Porque a matéria, ela limita os nossos sentidos. É uma verdadeira prisão. E nesse estado de sono, de desprendimento, você pode retomar, por exemplo, conhecimento de coisas que passaram que você não lembra e às vezes até, olha que coisa, de algumas coisas que vão acontecer no futuro. Como? Gente, desencarnados e também ao dormirmos, o espírito, ele tem maior percepção de variáveis que ele não tem quando ele está preso na matéria. Como assim previsão do futuro? Como saber o que vai acontecer tendo mais controle ou mais percepção de variáveis? Quer ver uma historinha? Vamos imaginar assim, só para você ter ideia do que eu estou falando. Vamos imaginar que, nesse momento, eu estou andando por uma estrada e dos dois lados dessa estrada há uma mata.
árvores muito altas. Eu estou andando. Lá na frente, eu estou percebendo que a estrada ela vai fazer uma curva. Eu não sei o que tem atrás daquela curva. Imagine agora que você está em cima de uma montanha e pela percepção que você tem lá de cima, você consegue perceber o que tem depois da curva. E você consegue visualizar que ali, por exemplo, tem uma pessoa que, segundo, né, o que ela traz, ela está armada, eu poderia enfrentar algum problema em relação ao encontrar essa pessoa. Então veja, eu não estou vendo a pessoa que possivelmente irá me assaltar, mas você está, pela sua posição, por ter mais variáveis, né, à sua disposição do que eu tenho. Então você está prevendo, sabendo o meu futuro, enquanto eu não tenho essa condição. É mais ou menos assim, para a gente entender como que no sono a gente pode prever coisas que vão acontecer, não é? E pode também no estado de sono, nós podemos entrar em comunicação, irmãos, com espíritos deste mundo ou até de outros mundos, dependendo do grau de evolução de cada espírito. Nós não podemos esquecer que mesmo dormindo, nós seguimos a lei de atração. Eu vou entrar em contato com os irmãos que estão também dormindo e agora estão, né, com esse desprendimento e com irmãos desencarnados. Mas eu vou para onde? Eu vou entrar em contato com quem? Com aquele que eu me sintonizo. Se ainda tem uma história de muitos vícios, a hora que eu desprendo no sono, quem vai me procurar são espíritos na mesma situação. No caso de infidelidade, sexo desequilibrado, às vezes eu sou levado por espíritos desencarnados para participar de sessões aonde tem desequilíbrios sexuais. Se eu estou ligado a atividades que provocam o mal, eu serei por sintonia, né, convidado, amparado por esses irmãos que têm a mesma afinidade. E tem também na literatura dizendo que devido ao nosso, às vezes, desequilíbrio íntimo do nosso próprio espírito, muita preocupação, muitos casos, alguns espíritos não conseguem nem sair do seu próprio quarto quando dormem. Desprendem parcialmente, ficam muito próximo do corpo. Por um desequilíbrio muito íntimo, eles não conseguem percorrer espaços maiores, né? Se superiores, se esses espíritos já têm um certo grau de evolução para o bem, se são espíritos mais desenvolvidos, quando eles entram no sono, eles voltam a participar de obras no mundo espiritual que eles realizavam antes de encarnarem. Ou começam a participar de atividades no plano espiritual, auxiliando os amigos do bem, e depois que desencarnarem, vão continuar fazendo as mesmas atividades, tarefas, que eles já faziam enquanto dormiam. Isso é uma mensagem, é um ensinamento do Chico. Muitos outros vão participar de cursos no plano espiritual, auxiliam trabalhando no socorro a desencarnados, não é? E aqui vale um parêntese, irmãos. Imagina quando o Espírito do Cristo foi ligado, né, à matéria após a fecundação. Você imagina se aquele espírito ele ficaria até o nascimento, vamos falar 9 meses? Até o nascimento em natividade. Quanto, irmãos, quanto Jesus trabalhou no plano espiritual, mesmo antes dele nascer, parcialmente unido àquele corpinho que foi preparado para ele,
né? E quanto também, quando o mestre entrava no seu sono, quanto que ele trabalhava também no plano espiritual, não é? A gente tem relatos, né? Não todos, mas relatos sobre as ações do mestre na matéria. E não temos tantos relatos dos ensinamentos que o mestre fez também, né? Quando ele estava nesse desprendimento durante o sono. Imagina o que ele pode ter também produzido, auxiliado, enquanto a matéria dele descansava. E muitas vezes, né, nós vimos comentários no sono assim: nossa, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, né? E que nada tem com a verdade. Muitas vezes falam: nossa, tive um negócio, esse sono é uma invenção da minha cabeça. A literatura diz que às vezes, não. Às vezes, durante o sono, por esse nosso espírito estar um pouco mais solto, né? Não está tão preso à matéria, nós temos acesso à lembrança de lugares e de coisas que nós vimos até em outras reencarnações. Não tem a sensação muitas vezes assim, da gente passar por um lugar e falar: que coisa estranha, parece que eu já vi isso em algum lugar, parece que isso já aconteceu, vai acontecer? Pode ser, na verdade, lembranças, resquícios desses encontros que nós tivemos, né, no plano espiritual ao dormirmos, não é? Aí, muitas vezes se pergunta assim, como deve ser desencarnar? A literatura espírita tem um ensinamento que mostra assim que nós ensaiamos a desencarnação toda noite ao dormirmos. Dormir é um ensaio de uma desencarnação. Olha agora, para espíritos que cumprir a sua missão, merecedores desse benefício, e tenha consciência de que a vida continua após a morte física, a desencarnação é semelhante ao deitar à noite, dormir, sonhar e acordar no mundo espiritual, sem muitas alterações bruscas, não é? Muitos relatos no meio, né, na literatura espírita, que quando muitos desencarnam, os amigos espirituais mantêm aquele espírito, pelo merecimento dele, dormindo. Ele é colocado numa espécie de transe, no momento do desligamento total daquele espírito da matéria, para que ele não sofra com as perturbações provocadas principalmente pelos entes queridos devido à desencarnação. O desespero, o choro, a angústia, não é? Num livro chamado Na Outra Dimensão, Carlos Bacelli, ele descreve a desencarnação do Chico, que foi mantido dormindo nos braços da sua segunda mãe, né, Cidália Batista, porque a mãe dele, a mãe biológica, vamos falar assim, já tinha reencarnado numa outra missão. E nesse livro fala que, passado um certo tempo, é como se o céu se abrisse e duas mãos plasmadas levaram o espírito do Chico. Aí o céu se fecha. Irmãos, através do sonho, os nossos espíritos protetores, eles nos orientam, nos alertam. Muitas vezes, quando acordamos, nós não temos a plena consciência do que se desenrolou exatamente. Mas a mensagem, ela fica no nosso subconsciente. E quando nós vivenciamos aquilo que nos foi dito, ensinado, isso nos sinaliza como uma impressão. Como eu disse para vocês, né? Tenho a sensação que já vi isso. A lembrança, muitas vezes, que temos desses encontros, elas se misturam na nossa mente com fatos que nós vivemos durante o período que nós estávamos acordados. E aquele sonho é uma mistura de coisas que nós vivenciamos na matéria
e de encontros no estado em que nós dormimos. É um livro psicografado pelo Chico, o espírito da neta, de uma neta, né? Durante o sono, ele é orientado pelo espírito da avó desencarnada. A avó diz assim para a neta, para ela seguir o caminho correto, pois a felicidade está às vezes nos caminhos mais difíceis. E a avó diz assim para o espírito parcialmente desligado da neta, no estado de sono. Ela fala assim: é semelhante, minha neta, a uma rosa, que para apanhá-la, para que ela enfeite as nossas casas, embelezando o ambiente com as suas cores e seu perfume, é preciso suportar os espinhos. Essa é a mensagem integral. Aí, a neta, ela acorda e comenta com a mãe que havia sonhado com a avó entregando para ela uma rosa. Verifica. Ela não tem a lembrança completa daquele encontro, mas ficou um quadro simbólico da avó entregando uma rosa. E tenha certeza que se ela entendeu aquela mensagem, mesmo que ela não lembre, aquilo fica latente dentro dela. Aquela impressão, aquele ensinamento de que seguir o caminho do bem vale a pena. Ou às vezes, irmãos, também, o encontro se traduz, você não lembra muita coisa, mas uma sensação de bem-estar, de ter conversado com um parente querido desencarnado e se sentir reconfortado. Você não lembra nada do que foi dito, mas você lembra desse parente e tem uma sensação agradável. Alda, você fala assim, mas por que a gente não lembra certinho, né? Porque aí daria, né, pra gente, né, cair mais a nossa ficha, porque a gente é tão teimoso. Gente, nós não gravamos tudo que nós sonhamos, até para um mecanismo de proteção para o nosso cérebro. Imagine um dia que você está no computador, por exemplo, navegando na internet. Você já pensou se tudo o que você acessou na internet ficasse gravado permanentemente no seu computador? Imagina. Isso tudo no seu computador, irmão, às vezes nem caberia. E 99% daquilo que nós visualizamos na internet é lixo. O nosso computador vai ficar mais lento, vai ficar pesado, dificultando a realização de tarefas que realmente você precisa realizar. Então, muitas vezes, nós não vamos lembrar de tudo em detalhes, até por proteção. Você imagina? Reter tanta e toda e qualquer informação em detalhes, não é? Então, o nosso cérebro, ele já até faz uma separação das coisas, né? E às vezes você pode falar assim, ó, eu não sonho. Eu durmo, mas eu não lembro que eu sonhei. E muitas vezes nós podemos achar que nós não sonhamos, mas é que nós não temos a lembrança. A ciência, né, ela diz que cada sonho que nós temos durante a noite dura aproximadamente 3 minutos. Não me pergunta como é que eles pesquisaram isso, mas isso está na literatura científica. Rapaz, pensa o seguinte, cara, se a gente fica 8 horas dormindo, tá? E a gente, cada sonho dura 3 minutos, você imagina a quantidade de sonho que a gente tem, mesmo que a gente não lembra, né? E ainda, ela diz, a literatura, que nós teremos a consciência daquele sonho, lembrança, quando nós acordamos no meio do sono. Quando nós acordamos no meio daquela situação toda. É alguma coisa que faz com que fique registrado na nossa matéria, não é? E às vezes, quantos sonhos a gente tem, pulamos para outro, pulamos para outro, pulamos para outro, e na verdade que são interações que nós estamos tendo misturado com o nosso dia a dia nesse desprendimento. Às vezes sonhei tanto e no último momento, como eu não acordei no meio do sono, eu não tive a lembrança. Sensação que tem que eu não sonhei. Mas nós sonhamos, porque é essa interação.
E tem algumas situações também raras, muito raras, em que nós somos advertidos e graças a uma série de condições que nós não temos controle, e logicamente devido ao merecimento de cada um, nós às vezes acabamos lembrando daquilo que realmente nós precisamos lembrar e com os mínimos detalhes, o que é raro, né? Não temos controle sobre essa situação. Por exemplo, você já sonhou com alguma coisa que te alertasse de um fato e esse fato realmente acontecesse? Nos mínimos detalhes? Às vezes pode acontecer, né? Devido a umas situações que nós não entendemos ainda, logicamente ao merecimento de cada espírito em relação a isto, pode ser que isto aconteça. E muitas vezes fala assim, foi o acaso, ter sonhado com aquilo, aquilo realmente aconteceu. Gente, qual é a chance do acaso ter produzido isso? Ou você vivenciou isso, né, enquanto estava dormindo, né? Você ia com aquela situação do futuro, você viu algumas variáveis que poderia acontecer com você e ficou registrado, ou algum amigo espiritual veio te alertando durante o estado do sono, não é? Às vezes nós acordamos também cansados, né? Isso se deve à agitação que o espírito vivenciou no mundo espiritual e que é transferida para o corpo físico. Assim como nós no dia a dia, nós não temos somente, né, interações positivas do bem agradáveis, quando nós desprendemos também, nós podemos ter interações não tão benéficas, né? Podemos ser visitados, e lembra, devido à nossa sintonia, devido à nossa lei de atração, por espíritos atormentadores, zombeteiros, que nos coloca a impressão de que o avião vai cair, que nós seremos atropelados, ou nos encontramos até com inimigos de outras vidas passadas, que ainda não reencarnaram, mas que nos esperam no estado do sono para nos atormentar. Daí, ó, parte dos nossos pesadelos. Pode ser devido a essa interação. Logicamente que não somente, né? Porque os pesadelos também podem representar não a interferência direta de outros espíritos, mas também de lembranças de atitudes que nós cometemos em vidas passadas e que nos trouxeram muita dor. Suicídio, a pessoa sonha que está caindo, se afogando, pegando fogo, ou até traumas que nós adquirimos nessa reencarnação e que nos afetaram muito. E o nosso subconsciente no sonho vem trazer isso à tona, numa forma muitas vezes simbólica, para a gente buscar resolver isso aí, para a gente buscar dar um jeito de buscar ajuda em relação a esses traumas, não é? Um abuso sexual, o assassinato de um ente querido, não é? Ou até pode representar, em formas de pesadelos, atitudes que nós executamos contra os outros e a nossa consciência vem nos chamar atenção. Ganhar dinheiro às custas do sofrimento dos outros, corrupção, a infidelidade praticada, é o nosso subconsciente chamando a reparação, não é? Irmãos, duas pessoas encarnadas, olha que legal, elas podem se encontrarem ao dormir e se tornarem amigos no momento de desprendimento durante o sono, sem se conhecerem no mundo material. Aí, ó, você pode ter muitos e muitos amigos no plano, né, espiritual e que você nunca vai conhecer na matéria. Às vezes até de outros países que se encontram durante o sono. Você nunca sonhou com o rosto de uma pessoa com detalhes, mas detalhes perfeitos. Só que você nunca viu aquele rosto. Você nunca viu aquela pessoa. Podem ser espíritos, inclusive, serem amigos, né? Ou parentes até de outras reencarnações. Outra coisa que nós observamos muito
às vezes nós vamos, né, no centro espírita, às vezes na hora da palestra, algum momento assim, às vezes nos dá um sono muito grande no centro espírita, né? Aquele sono, nossa, fala assim, meu Deus, né? Eu fico agitado o dia inteiro, tenho dificuldade para dormir, chego no centro, o sono vem. Não consigo, às vezes, nem assistir à exposição, né? Prestar atenção. Nossa, o sonho seria levar uma cama para dormir no centro espírita. Deveria ser bom esse sono, né? E aí, a gente ouve falar assim que, porque a pessoa que está dormindo durante a palestra, cochilando, ela está trabalhando. Essa pergunta foi feita para o Divaldo, ele falou assim, olha, na verdade, na maioria das vezes, a pessoa realmente está dormindo. É que nem a vida agitada, né, que nós vivemos hoje, lá no centro espírita, com aquela energia diferente, com aquela preparação que se tem, o próprio sistema nervoso, ele começa a relaxar devido àquelas energias. E todo aquele cansaço, aquela preocupação que agitava, né, vai se desfazendo, vai se desfazendo. O corpo vai cedendo, a mente vai se tranquilizando, fazendo com que a pessoa fique mais suscetível do sono no centro espírita, tá? Aí você fala assim, mas então se a gente pode ter interação durante o desprendimento, tanto com amiguinhos, né, do bem, quanto irmãozinhos menos esclarecidos, o que eu faço? Lembra, irmão, nós nos sintonizamos com aquilo que nós somos. Quanto mais nós nos melhorarmos, menos seremos influenciados pelos irmãozinhos menos esclarecidos, tanto no estado de sono quanto acordados. O que nós podemos fazer para nos ajudar antes de dormir? Rezar, pedir para os espíritos protetores que você tenha um sono tranquilo, começar a mudar a sintonia, começar a mudar a agitação. A hora que você reza com fervor, acreditando, você está emitindo uma sintonia diferente daquela sintonia que te liga, né, às frequências baixas. Se prepare para dormir. A gente não se prepara para dormir, né? É difícil também. Fala, mas eu estou falando isso para mim também, né? Após uma feijoada, é complicado se ligar com os irmãozinhos mais esclarecidos, né? Muitas vezes vamos à noite estimulantes, café, refrigerante, dependendo até o filme, a televisão que a gente está assistindo, filme de terror, violência. Você fala assim, mas não tenho medo de filme de terror. Você pode não ter medo acordado, né? Mas durante o sono, as lembranças das cenas podem tirar o equilíbrio. Ou os espíritos podem usar, né, essas cenas, os zombeteiros, para te amedrontar, para interferir na tua tranquilidade do seu sono. Mas na verdade, irmão, é necessário a mudança nas nossas atitudes, né? E quando a gente fala mudança, é mudança verdadeira. Não somente aquelas superficiais, apenas nas aparências. Nós vamos precisar mudar as nossas vibrações, conseguindo sintonizar com os seres que nos querem bem, né? E a mais difícil de todas e a mais importante, que nós já tivemos uma exposição sobre isso, e é difícil, a mudança do pensamento, né, irmão? Como o nosso pensamento nos maltrata, dificulta a nossa paz, dificulta a nossa felicidade, como ainda nós somos dominados pelos nossos próprios pensamentos, escravizados, né? Precisamos vigiar os nossos pensamentos, o que pensamos, o que nós desejamos intimamente. Lembre-se que nós podemos enganar os outros pelas nossas máscaras, mentiras que nós criamos no dia a dia. Mas durante o sono, os nossos pensamentos verdadeiros estão expostos a todos. E nós teremos a presença ao nosso lado daqueles que se sintonizam com os nossos pensamentos e desejos mais íntimos.
é um grande desafio. Então, para termos uma qualidade de vida melhor, que passa necessariamente por um sono de qualidade, nós podemos trabalhar isso. Nos preparar para dormir, não esquecer no dia a dia, a maior batalha de todo, batalha conosco mesmo, procurar o equilíbrio dentro de cada um de nós. Obrigado, viu, irmãozinho? Obrigado, viu, irmãzinha, pela sua companhia. Sabe o que eu desejo para você hoje? Que você tenha um ótimo sono. Fiquem com Deus.